boa tarde, boa tarde. Boa tarde à nossa professora assistente Sandra Mota, ao nosso diretor de imagem Josiel. Boa tarde a todos os alunos que já estão aí a postos para assistir a nossa aula do curso técnico em serviços jurídicos. Boa tarde também aos professores mediadores que já estão aí aguardando os alunos, né, para assistir a nossa aula, que vai se iniciar agora, 13h30. Né? Pajeú, boa tarde, já estão aí. Quem mais? Simões, boa tarde. Sobe aí o chat, Josiel. Deixa eu ver quem está aí. Pajeú. Com tempo chuvoso, né? Agora, detalhe, hoje pela manhã, né? A chuva veio com um gostinho de querer molhar mesmo, né? Mas agora à tarde já começou o calorzinho de novo, né, Josiel? Gente, já começou o calorzinho, né? O tempo está chuvoso, eu acho que choveu em todo o estado, né? É o que a gente espera. Aroazes, boa tarde. Denivaldo, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, certo? Beleza? Vamos iniciar a nossa aula, né? Eu sei que esse tempo chuvoso deixa muita gente assim, molinho, né? Com vontade de ficar na cama depois do almoço. Não é verdade? É verdade, né? Olha aí, Dejinha, boa tarde à escola. Álvaro Rodrigues está com um probleminha no kit, estou com suporte, beleza. Maria de Jesus, beleza. Boa tarde. Vamos lá começar a nossa aula, tá? Dejinha, se não der para começar a assistir a aula, não tem problema. Depois você assiste na plataforma do canal ou pelo YouTube mesmo, tá bom? Certo? Beleza? Bom, nossa disciplina Atendimento ao Público, né? O tema da aula de hoje, qualidade no atendimento, certo? O objetivo do conhecimento, qualidade do atendimento, o objetivo de aprendizagem, conhecer os princípios básicos do bom atendimento, tá? E compreender os tipos de comportamento, certo? Olha aí, Escola Estadual Oswaldo da Costa e Silvem Floriano. Floriano, minha cidade natal, minha terra querida. Né? Quem é aí da Escola Estadual? Vê aí. Quem é o professor mediador? Está identificado aí, Josiel, no IPTV? Não, acho que não, né? Certo. Quem é o professor mediador aí de Floriano, gente? Ou então... Me diz aí quantos alunos tem aí presente, né, na sala de aula aí, na Escola Estadual Oswaldo da Costa Silva, né? Estarei em breve em Floriano, tá, gente? Professora Débora, seja bem-vinda, professora. Né? Eu estava aí por Floriano alguns finais de semana, né? Vou retornar aí, dia 11 eu creio que estarei por aí, pela minha terrinha, tá? Vamos lá começar a nossa aula. Vamos lá, né, gente? Vamos aprender aqui sobre qualidade no atendimento. Mas antes, olha aí, 10 alunos presentes. Beleza, sintam-se todos abraçados aí em Floriano, tá? E se por acaso me reconhecerem aí, me verem passando, né? Por favor, se identifiquem, porque vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Não é verdade? Já surgiu várias situações onde as pessoas, os alunos, professora, e eu... Lógico, eu falo, meu Deus, professora, mas de que município, de que unidade escolar? Nem se identificam. Então, por favor, se identifiquem. Eu vou ter um prazer enorme de conhecê-los. Tá certo? Não só em Floriano, mas em outros locais, se eu estiver visitando, quem me reconhecer, tá? Beleza? Baixinha, viu? Quando vê uma baixinha assim, pequenininha, né, Josiel? Uma professora baixinha assim, ó, cortei o cabelo, é que dá para reconhecer mesmo. Né? Quando vê uma baixinha assim caminhando na rua em Floriano, atravessando a avenida, ó, professora Iuna, é fácil de reconhecer, tá? Então vamos lá. Antes de iniciar a nossa aula de qualidade no atendimento, eu sempre trago aqui as questões da aula passada, certo? Para recapitular o assunto passado, né? Acerca do tema atendimento do cidadão, analisar as afirmativas abaixo e identificar se são verdadeiras ou falsas. Né, assinalar a opção que contém a sequência correta. Nós não vamos discutir. Quando a gente começa a recapitular, a gente não discute, a gente só mostra o que a gente viu na aula passada.
E a alternativa correta na sequência verdadeiro ou falso, ficou as duas verdadeiras, terceira falsa e a quarta verdadeira, certo? A segurança ao transmitir informações depende do conhecimento que o servidor possui sobre a função, as normas, os procedimentos, a organização, seus produtos e serviços, tá? É necessário ouvir o que o cidadão tem a dizer para estabelecer uma comunicação sem desgaste. A gente vai ver isso também nessa questão da qualidade no atendimento. O servidor atendente deve falar o menos possível? Não, ele não deve falar o menos possível. Ele não deve só se restringir somente no bom dia, no boa tarde ou no boa noite. Beleza? Ele tem que se informar, ele tem que perguntar para o cliente, né, para o paciente, para o consumidor, o que ele quer realmente saber do produto ou do serviço que esteja sendo oferecido, tá? E a percepção dos gestos, expressões faciais e da postura do cidadão é fator fundamental, tá? Por intermédio dessa percepção, consegue-se captar diferentes reações e assim dispensar tratamento individual e único. Na segunda questão, a gente perguntava a quantidade de itens certos. Essa questão é diferente das outras, né? É uma pegadinha. Quantidade de itens certos, para saber se os 5 itens eram corretos, se somente 3, não indicando qual era o item correto. A qualidade no atendimento ao público, que também vamos ver isso hoje, né? Fundamenta-se na prestação de informação correta, na cortesia do atendimento, na brevidade da resposta, ou seja, uma resposta simples, né, direta, pequena, não, brevidade não. Na adequação do ambiente para a realização do atendimento e na etiqueta empresarial. Somente 4 estão corretos, que é o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto. O terceiro está errado, tá? A resposta não deve ser breve. Terceira questão, acerca de atitudes corretas no atendimento ao cliente, assinalar a alternativa incorreta. Apresentar-se de forma impecável é mais que uma atitude, é um hábito de um profissional bem-sucedido. Não confundir luxo com boa apresentação. A boa apresentação está vinculada ao bom senso. Nada de extravagância, o vestuário, acessório, maquiagem, tudo isso tem de ser discreto. Correto, tá? Tudo tem que ser discreto, certo? Para vestir-se bem de forma adequada, é preciso gastar muito? Não. Muricy dos Lopes, não. Muricy dos Lopes, não. Muricy dos Portelas. Porque tem Muricy dos Lopes, não tem? Tem Muricy dos Lopes. Confundi, é Muricy dos Portelas. Boa tarde. O atendente deve analisar cada cliente antes de servi-lo, não só o atendente, mas a própria organização. Ela tem que estudar o seu cliente, tá? É necessário perceber rapidamente quem ele é preciso fazer uma análise veloz da pessoa que será atendida. A resposta incorreta é a letra D. Para vestir-se bem de forma adequada, é preciso gastar muito? Não, não é preciso gastar muito, tá? Bom, e aí a gente entra na questão da qualidade no atendimento. Quando a gente fala de qualidade no atendimento, o que é que vocês entendem por um atendimento com qualidade? Né? O que vocês falam, né? Imaginam quando entram numa organização, numa empresa ou num órgão público e você diz assim, esse órgão tem um atendimento de qualidade, né? Essa empresa, esse profissional, esse advogado, né, esse escritório de advocacia, esse médico, ele tem um atendimento com qualidade. Para vocês, o que é um atendimento com qualidade? Quando a gente fala de qualidade, a gente lembra logo de quê? Né? Da gestão. A gestão, ou seja, o empresário, o líder, o diretor, o coordenador, ele está responsável para capacitar todos os funcionários, certo? Para que ele atenda bem, tá? A questão da qualidade no atendimento não é assunto exclusivo da iniciativa privada. Não é somente a empresa privada que tem que atender com qualidade, né? A área pública também, certo?
Vocês, como técnicos em serviços jurídicos, vocês serão ou funcionários públicos ou então trabalharão em empresas privadas, como, por exemplo, né, no setor jurídico de uma multinacional, no setor jurídico de uma concessionária, no setor jurídico de uma agroindústria, de uma agropecuária. Isso é privado. No setor jurídico, ou seja, no escritório de advocacia. Isso, empresa privada. E a empresa na esfera pública? Um órgão público, se fizerem um concurso, né? Bom, a qualidade no atendimento é uma preocupação também da administração pública, onde o governo federal já conta com uma norma sobre esse assunto, sobre a qualidade no atendimento, que é no decreto número 3.507, de 13 de junho de 2000. E esse decreto dispõe sobre o estabelecimento de padrões de qualidade, olha só, do atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, direta e da outras providências. Ou seja, a administração pública também se preocupa e já tem um decreto, já tem uma norma, né, para estabelecer um padrão de qualidade de atendimento prestado ao público, à sociedade, ao cidadão. Por que vocês acham isso? Quando a gente fala de qualidade, como a gente falou da questão de atendimento, que não é só da esfera privada e também da administração pública, é porque também o órgão tem que preservar, né, e prezar pela sua imagem. Né? Porque se um órgão tem funcionários para atender a comunidade, né, os cidadãos, a sociedade, ele tem que atender bem. Porque senão a gente vai pensar quem, vixe, esse secretário, essa secretaria aí, esse órgão aí, não se preocupa com o cidadão. Né? Começa pelo atendimento. Os funcionários não atendem a gente bem. Né? Nós não temos comodidade para ficar esperando, né, uma informação. Né? E isso acontece muito, gente. Se for enumerar aqui alguns órgãos, alguns locais, né, com certeza vocês vão enumerar e contar nos dedos quais foram os locais que vocês tiveram um bom atendimento, um atendimento com qualidade. Né? E quais são os principais aspectos deste decreto, desta lei? Os principais aspectos são os seguintes. Primeiro, os servidores precisam entender, os servidores públicos, isso na esfera pública, tá? Os servidores precisam entender que os clientes dos órgãos públicos, os clientes, né, ficam satisfeitos também quando esclarecem as dúvidas, mesmo ao saberem que não têm o direito que imaginavam possuir. Tá? Não existe coisa melhor do que você chegar num órgão, você tem uma dúvida e simplesmente o servidor esclarecer a sua dúvida. Primeiro, o órgão passa segurança. O servidor mesmo, ele passa uma segurança. O servidor, ele está responsável não só por isso, mas pela imagem do órgão que ele trabalha. Então, quem acaba com a imagem, seja na esfera privada ou pública, a imagem de um órgão, de uma empresa, é o funcionário. Tá? Porque a imagem tem que ser passada por ele. O cliente mal atendido, ele vai falar se a empresa é boa ou não. Tá? É preciso disseminar a consciência de que os servidores têm a obrigação de zelar pelo patrimônio público. Zelar pelo patrimônio público não é somente cuidar do material, do físico, né? Das acomodações, dos setores. A imagem também está incluída. Porém, limitando-se ao papel de suas funções e não agindo como julgadores de tudo. Outro aspecto, tratar com humanidade ao semelhante faz bem a todos. Né? Todos ficam lucrando com a harmonia do ambiente. Para tratar com humanidade, eu vou ter que me colocar no lugar do cliente.
Quando a gente se coloca no lugar do cliente, a gente está praticando o quê? Né? Para tratar com humanidade o semelhante também, qualquer erro de informação que o servidor possa estar passando, né, ele tem que se responsabilizar. E quando ele se responsabiliza pelas suas falhas, ele está fazendo o quê? Ele está exercendo a função dele com humildade. Ele vai assumir que errou e passou a informação errada. Tá? Então, tratar com humanidade o semelhante faz bem a todos, isso nós sabemos. Né? E lógico que vai ter uma harmonia no ambiente de trabalho e em qualquer ambiente. Levando isso para a nossa vida, a gente sabe que isso também funciona no nosso ambiente familiar e no ambiente social. Cultivemos a certeza de que o amanhã será de dias melhores, né? E que esse futuro é construído nada mais, nada menos do que por nós mesmos. Quem é o responsável pelo seu futuro? Né? Quem é o responsável pelo futuro da professora Sandra? Quem é o responsável pelo futuro do Josiel, nosso diretor de imagem? Quem é o responsável pelo meu futuro? Né? Somos nós mesmos, gente. Eu não sou responsável pelo futuro de ninguém. Vocês também não. Então, nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa quando a gente gera uma satisfação, atende uma necessidade, a satisfação do cidadão. Né? E eu estou fazendo uma boa imagem, tanto do profissional que sou quando eu estou atendendo, quanto da minha empresa, exercendo bem a minha função. Né? E onde está a qualidade do atendimento? Né? A qualidade do atendimento está em todos os funcionários, em todos os momentos, encontram-se, queiram ou não, saibam ou não, em processo de atendimento ao cliente. Em todas as áreas de atividade. Todas. Não falo somente a questão da qualidade do atendimento, não é somente da esfera jurídica. Como a gente está fazendo o curso de técnicos em serviços jurídicos. São todas as áreas de atividade, são todas as áreas profissionais. Um médico ele pode perder paciente pela forma como ele atende. E tem médico que perde. Vocês sabiam disso? Um advogado ele começa a perder cliente também pela forma como ele recebe o seu cliente. Tá? Pela atenção que é dada ou não. Tá? Então, em todas as áreas estão contempladas com elogios, críticas e sugestões para assegurar a melhor qualidade do atendimento. Ao analisarmos o conceito de qualidade isoladamente, tendo como foco o produto, serviço e valor, entendemos que todos deixam a desejar, uma vez que esses elementos estão diretamente relacionados com características inerentes ao produto, suas especificações, né, como a oferta e redução de custos, ou seja, basicamente estão vinculados ao público interno, não observando o elemento externo e suas expectativas. Se você não observa o elemento externo, quem é o elemento externo? Quem é o elemento externo? É o público, também chamado cliente, o paciente, o cidadão, a sociedade em geral. E suas expectativas, suas necessidades, seus desejos. Tá? Então, se você não observa esse elemento externo e as expectativas dele, aí complica. Tá? Aí não tem como começar a qualidade. Certo? Lembrando que nós somos pessoas diferentes. Aí tem gente que diz assim, professora, mas é complicado. Né? Porque eu posso... Simplesmente uma pessoa pode dizer que foi bem atendido por mim e outra dizer que não foi bem atendido. Não pode. Não pode. Você vai atender da mesma forma.
Detalhe, as pessoas são diferentes, são, então você vai instigar, você vai tirar a dúvida daquele cliente. A questão é perguntar, pergunte, tá? Pergunte se quer saber mais uma informação do que aquela que ele está só perguntando. Pergunte se ele deseja mais alguma coisa. Né? Tire a dúvida, às vezes tire a dúvida sem nem ele perguntar. E aí surpreende, certo? Dentre todas estas definições, entendemos que qualidade deve estar relacionada ao usuário, uma vez se fundamentar no princípio de que um produto ou serviço possui mais qualidade à medida que atende às necessidades e expectativas do público, né, interno ou externo, ou seja, aquela que tende a englobar todas as demais abordagens, tanto a abordagem do produto, do serviço e o valor, tá? E é necessário hoje um sistema aberto que inclua o usuário, um sistema reunindo e agindo sobre informações de mercado em tempo real. Dentro dessa qualidade do atendimento, nós temos mandamentos, nós temos princípios, nós temos fundamentos, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Dentro dos princípios básicos para o bom atendimento ao cidadão. Bom atendimento ao cidadão, que é o público externo. Primeiro princípio, né? Ao atender o cidadão, faça perguntas. O cidadão chega até você, né? O cidadão vai chegar até a Silmara, por exemplo, e vai dizer assim, Silmara, eu queria bom dia. Aí a Silmara, bom dia, em que posso ajudar? Não se limite somente quando vocês estiverem no mercado de trabalho, né? Dentro de um órgão jurídico, não se limitem somente a responder o bom dia. Tá? Silmara, bom dia, em que posso ajudar? Né? Eu quero ver como é que está o andamento de um processo. E aí a pessoa, o cliente, ele pode muito bem já fornecer, eu quero saber como está o andamento deste processo, e entregar o número. Ou então a Silmara vai perguntar, qual é o número do processo? Me informe o número do processo. Quem são as partes do processo? A senhora é parte do processo? Pois me forneça bem um documento de identidade. Né? É assim, você já tem que ir antecipando as coisas, certo? Então, para descobrir problemas, desejos e necessidades, ouça com atenção para identificar oportunidades e servi-lo, né? E diante desse serviço, desse atendimento, você vai encantar o público, você vai encantar o cliente, tá? Segundo princípio, para que seu atendimento se destaque dos demais, seja inusitado e faça algo que outro não teve criatividade de fazer. Né? Antes de já entregar o processo, quer mais alguma informação? Deseja mais alguma informação? Né? Deseja falar, né, com algum representante? Né? Já tem que colocar as opções para ele, certo? Ao atender o cidadão pessoalmente, organize sua área de trabalho. Organize, não deixe bagunçado não, porque a imagem ela fica fixada ali. Se eu chegar na sua sala e ver uma bagunça, né, o que é que você vai pensar? Meu Deus do céu, meu processo está perdido. Esse funcionário não vai achar meu processo. Né? Eu acho que nem protocolado não foi. Primeira coisa que você imagina. Né? Então, ao atender o cidadão pessoalmente, organize sua área de trabalho e mantenha uma boa aparência. Reconheça-o imediatamente, sorrindo e, se possível, chamando-o pelo nome. Primeira coisa, não ter a identificação da pessoa, pergunte como é seu nome. Como é que você se chama? Ei, moço, ei, moça, ei, psiu. Não, por favor. Né? Dê ao atendido total atenção, certo? Quarto princípio, não crie empecilhos, gente. Não bote dificuldades.
Em vez de dizer o que não pode fazer, diga ao cidadão o que você pode fazer por ele e pelo seu atendimento. Certo? Quinto princípio. Quando um usuário lhe telefona, quando um usuário te telefonar, atenda prontamente e ponha um sorriso em sua voz. Né? A voz branda, baixa, com tom baixo, se identifique. Né? E pergunte quem está falando. Use o nome dele com frequência, não economizando no obrigado. Tá? Sexto princípio. Se acaso a pessoa atendida se irritar, olha só, se o cliente se irrita, né, siga os 3 passos para dissipar a ira dele. Deixe falar. Tem cliente que começa a falar. Porque eu cheguei aqui ontem, não fui atendido, cheguei aqui, fui o primeiro, ainda estou aqui nessa fila. Deixa falar. Deixa. Tá? Ouça-o com interesse e demonstre empatia. Né? Senhor, eu entendo, eu concordo, senhor. Eu, no seu lugar, também eu faria a mesma coisa. Mas entenda, eu sou um mero funcionário. Né? Daqui a pouco o meu chefe chega. Né? Aí, se eu quiser esperar, mas eu não tenho responsabilidade, eu não tenho respaldo para resolver isso. Eu só estou com o seu processo. Né? Espere o advogado chegar, espere meu chefe chegar, meu diretor chegar, e aí o senhor conversa. Mas deixa eu falar. Né? Não interrompa, não. Deixa reclamar. Certo? Sétimo princípio, sua obrigação é solucionar o problema do cidadão. Logo, faça perguntas sobre os fatos e não sobre emoções. Né? Obtenha acordo quando uma possível solução. Oitavo princípio, o segredo do bom atendimento ao cidadão é interessar-se sinceramente por ele. Interessar pelo cidadão. Se interessar. Isso tudo a gente nos leva até onde? A empatia, que é isso que a gente também vai ver aqui hoje na qualidade do atendimento. Certo? Nono princípio. Quando o cidadão tiver de aguardar seu atendimento, torne o ambiente mais agradável possível. Tem atendimento que demora, tá? Fazendo com que o cidadão se sinta à vontade, tendo material de leitura atualizado. Não é aqueles jornais de 1990, não, gente. Não é aquelas revistas que nem tem mais a editora, são revistas antigas, né? Não se esquecendo de servir aquilo que a pessoa quer, não o que você quer que seja servido. Pergunte, né? Pode ser que ele não goste de café. Não vá logo servir no café, não. Tem local que já passa com a bandejazinha, né? O funcionário, café, refrigerante, nem perguntou, né? Se prefere café, chá, suco, água, perguntar, aceitam água? Né? Aceito. Temos sucos também. Aceita suco? Né? Aí a pessoa depois espera ser chamado. Né? Bom, nessa semana que passou, teve um feriadão aí prolongado, né? Bem esticado. E muitas clínicas abriram, né? Muitos médicos, muitas clínicas de atendimento médico abriram para atender. Incrível, né? E aí a professora fazendo um check-up, cheguei e disse, opa, graças a Deus vou ser atendida, beleza. Gente, eu cheguei 2 horas na clínica, né? Fui atendida às 5h30. Pergunte se tinha água para beber. Pergunte se tinha um cafezinho. Abriu. Ah, mas é feriado. Mas não abriu. Se abriu e vai ter paciente, faz com que tenham um número X de funcionários para servir aqueles pacientes. Né? Muita gente insatisfeita. Né? Porque não tinha lanchonete na região, ao redor da clínica, para servir água, para servir um lanche. Tinha pessoas idosas. Ou seja, eu vi pessoas saindo, alguém da família saindo, deixando o idoso, fique aí que eu vou em casa, é o jeito, pegar uma garrafinha de água que não pode passar muito tempo sem beber. Imagina aí. Né? Então, se você abriu, tem consulta? Opa, se eu abrir, tem paciente. Então, vamos organizar, a empresa vai organizar quem pode trabalhar nesse dia.
né? Vai poder trabalhar? Pois então vai ter que alguém ficar na copa, na lanchonete da clínica, porque a clínica tinha lanchonete, mas estava fechada, né? E eu me levantei e falei assim, a lanchonete está fechada ou está aberta? Está fechada, assim. Olha só. Eu ainda ouvi a funcionária assim, senhora, está fechada, porque hoje é feriado, né? Nem para dizer assim, senhora, está fechada, mas aqui dentro da clínica tem uma parte que tem uma copa. Eu posso fazer um cafezinho, fazer alguma coisa, né? Servir uma água. O que é que a senhora quer? Conquista. Isso conquista o cliente. Gente, eu agoniada. Deu 3, deu 4. Minha gente vai dar 9 horas da noite e eu não saio daqui, né? Sede, né? Sono, porque não tinha um cafezinho, né? Fome. Olha que eu saí indignada. Fui atendida, né? Mas saí indignada. O médico falava comigo, eu estava viajando, né? Eu estava lá em Nárnia, né? É sério. Porque a fome estava grande, a sede estava grande. Minha gente, o que é o corpo humano, né? O nosso organismo, né? Quando está querendo água, quando está querendo alguma coisa assim para despertar. É sério, né? Vocês não estão chegando ainda na minha idade, não, mas olha, a gente fica enjoada, né? A gente fica reclamando de tudo, né? 10º princípio, a pessoa a ser atendida quer comodidade, né? E superação de expectativa. Não economize a oportunidade de demonstrar capacidade de superação. O privilegiado será você em ganhar um público usuário encantando, seduzindo, né? E fiel, um público fiel. Tá? Tem locais que você chega que é totalmente diferente, né? Por favor, sente. Né? Sente aí, daqui a meia hora a senhora vai ser atendida. Enquanto isso, a senhora quer uma água, quer um suco, quer um refrigerante, né? Ó, tem aqui a senha do Wi-Fi, porque a primeira coisa que a gente chega no local que a gente vai esperar muito, a gente pergunta logo, tem internet? Não é? Não estou mentindo, não. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Tem internet? Aí a gente, pelo menos, está ali, ó, interagindo na rede social, né? Exatamente, a gente já chega procurando, né, a placa com a senha, com o Wi-Fi, né, para ficar ali passando o tempo, mas mesmo assim cansa, né? Bom, vimos os princípios e agora os 10 mandamentos para um excelente atendimento. 10 mandamentos para atendimento ao público. Primeiro, o que é o público? O público é a pessoa mais importante em qualquer negócio. Pessoa mais importante em qualquer negócio. Na escola, o aluno e o professor. Nas clínicas, os pacientes. Né? Depois, os clientes nos escritórios de advocacia e outras áreas. Aqui são exemplos. Tá? Certo? O público hoje, quem são? O público são vocês que estão aí. Vocês são o público. Né? Então, o bom atendimento, o excelente atendimento tem que partir de quem? Da organização, dessa empresa. Né? O público não depende de nós, nós dependemos dele. Né? Quem é o público de uma escola? É o aluno. Quem é que tem que atender bem? É o diretor, é a gestão, né, escolar, é o professor que tem que atender bem, né? O professor é um público? É. O diretor tem que conquistar o professor, tem que atender bem o professor também. A responsabilidade é muito maior no atendimento, certo? Não é uma interrupção em nosso trabalho, faz-nos um favor quando visita a nossa instituição, mas nós não fazemos nenhum favor em servi-lo bem, né? É uma pessoa importante no nosso atendimento, o público, tá? Não é um número estatístico, mas sim uma pessoa com sentimentos e emoções iguais às nossas. Não é alguém com que devemos discutir, nós não devemos discutir com o público ou manter um duelo de sagacidade, certo? É uma pessoa que tem necessidade, a nossa tarefa é satisfazê-lo, satisfazer ao público, ao cliente. Merece o tratamento mais amável e atencioso que possamos dedicar-lhe. É a razão da existência dessa repartição, autarquia e de todos os outros. Tá?
É aquela tal coisa, você quer ser bem atendido? Né? Atenda bem. Atenda uma pessoa como se você estivesse sendo atendido. É aquela máxima que existe da caridade, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Não é verdade? Quem já ouviu isso? Né? Quem tem conhecimento disso? Então, atenda bem, já que você também, ao sair da sua repartição pública ou ao sair da sua empresa, você vai passar em algum lugar que você vai ser atendido. Você vai sair do seu emprego, você vai numa padaria comprar um pão, né? Um leite, você vai no supermercado comprar um leite para ir para casa, para jantar, tomar um cafezinho, para fazer um sanduíche, você vai ser um público, porque você vai ser atendido. Vocês estão entendendo, gente? Né? Então, atenda bem. Muita gente diz assim, fica reclamando de atendimento. Olha para você atendendo o público, atendendo um cliente. Né? Olha para você. Tem gente que quer ser bem atendido, mas não quer atender bem. Não é verdade? Bom, principais atitudes para o bom atendimento que vão além do dever. É um dever tratar bem a pessoa? É. Tá? É obrigação, nós temos a obrigação. Professora, aí o que é que pode acontecer em uma situação? Você, como técnico em serviços jurídicos, você termina o curso, né? E aí é contratado no escritório de advocacia, e quando você está lá ajudando o advogado, o promotor, o juiz naquele escritório, os profissionais, né, da área jurídica, e aí quando entra um cliente, é alguém que você não se dá bem. Isso acontece. Entra um advogado e é aquele advogado que processou um parente seu lá no passado. Né? Você vai atender mal? É lógico que a maioria das vezes sobe aquela vontade de, meu Deus, eu não tolero essa pessoa, eu tenho ranço. Né? Os jovens dizem isso, marido, não é ranço, um tal de ranço. Não é verdade? Gente, você está no ambiente de trabalho, você está atendendo o público, você tem que atender bem. Certo? O cidadão usuário diferenciado responde por mais de 40% do êxito e sucesso de um atendimento. Este depende da qualidade da integração da empresa como um todo, principalmente no comprometimento em resolver problemas. Então, as principais atitudes para um bom atendimento que vão além do dever. Usar uma boa comunicação com o público. As pessoas gostam de uma boa comunicação com elas. Né? Que seja uma forma clara de comunicar-se, principalmente simpática. Tá? Simpática. Não é todo tempo tá rindo uma orelha a orelha, não. Tá? É uma forma gentil, certo? As grandes empresas estão investindo muito alto em propagandas demonstrando situações simpáticas, né, que agradam ao público. Não muito distante dos tempos atuais, ninguém gostava da propaganda. Hoje está diferente. Né? Antigamente as propagandas eram chatas, né? Não tinha uma... Era sem noção. Ainda tem propaganda assim que a gente olha assim, meu Deus, o que é que tem a ver? Né? Mas hoje prende a atenção. Tem muitas veiculações de marketing que têm agradado de tal forma que gera comentário em reuniões, tanto formais como informais em grupos de pessoas. Saindo do aspecto da propaganda externa, dentro das organizações, a comunicação deve ser simpática. As pessoas devem se comunicar de forma agradável, com cumprimentos e saudações que geram prazer e satisfação para os outros. Outra principal atitude. Ser o diferencial no agrado com o público. Eu falo sempre para os meus alunos, o que você for exercer, né? A sua profissão, a sua atividade, seja o diferencial. Em tudo, tá? Seja o melhor, certo? O que pode se transformar em diferencial é um atendimento sob medida, um atendimento personalizado. A gente percebe, por exemplo, em concessionárias. Vocês já observaram que em concessionárias, quando o cliente chega
né? Aí vai aquele vendedor, né? Porque o vendedor ele tem a produção dele daquele mês. Ele tem um salário, né? O vendedor de concessionária, ele tem um salário, tem a carteira assinada, mas ele tem a produção. O que é? São aquelas vendas que ele faz, né? Ele tem que atingir uma meta. E aí, quando você chega, não vem aqueles vendedores, opa, eu estou procurando fulano de tal. Né? Olha, fulano de tal não está aqui, mas no que eu puder ajudar, então você já faz a sua imagem. Né? Aí eu então, fulano de tal está aqui, vou levar até a mesa dele. Você também já faz a sua imagem. Outro, né? Chega aqui e aí, eu quero falar com o vendedor tal. Ah, tá bem ali, ó, a sala dele é ali. Aí você fica parado. Não, leve. Né? Leve. Olha aí, Theo Monteiro, boa tarde. Theo, boa tarde, seja bem-vindo. Quanto tempo, né, Theo? E aí, o que é que acontece? Né? Isso aí é um exemplo de que aquele vendedor que é procurado, ele tem um diferencial com o público. Né? E aí os outros amigos ficam assim, rapaz, a gente está tentando vender o mesmo carro e a clientela só procura ele aqui para resolver. Né? Isso acontece, certo? Por quê? Porque aquele funcionário, né, aquele colaborador, ele tem um diferencial. Ele sabe tratar, ele tem um tino para aquilo ali, ele sabe tratar o público. Né? Estruturado e planejado para cada tipo de pessoas que surgir na sua frente, na frente do atendente. O bom profissional faz uma boa imagem da repartição. O bom profissional, ele pode elevar a imagem ou pode diminuir, ele pode acabar com a imagem da repartição em que trabalha, fazendo com que o público, o usuário, seja um reprodutor do bom atendimento, gerando benefícios para todos os lados envolvidos no processo. Tá? Ser criativo é um processo artístico, outra principal atitude. Não precisa ser miraculoso, ser tão inusitado que possa gerar uma situação ridícula, mas o profissional de atendimento deve ser criativo, inovador, simpático, de tal forma que prende o cidadão, prende o cliente. Tá? O cidadão sempre espera algo novo para superar as expectativas. E é isso que o funcionário, o servidor, tem que estar preparado, atender a necessidade e expectativa do público. Tá? Já já a gente volta com a nossa aula.